Então chegou o momento de revisitar o quarto filme da franquia Sobrenatural, A Última Chave, que no meu ponto de vista, por mais que tenha criado algumas ideias bem interessantes, é o mais fraco da franquia, infelizmente. Mas então, querem saber tudo sobre isso? Meu nome é Breno Bicalho, sejam bem-vindos ao canal de terror. Bora então quebrar a quarta parede sobre Sobrenatural, A Última Chave. Bora lá! What's your favorite scary movie? Esse filme aqui é bem diferente dos demais em vários aspectos, né? Nós não temos James Wan na direção, nós não temos Leigh Whannell na direção, mas temos Adam Rothbell na direção. E ali ele trouxe a sua própria maneira de fazer as filmagens. Mas a diferenciação aqui, né, o sentimento de que esse filme é meio deslocado dos demais, vem muito também por conta da sua estética e também da sua trilha sonora. Mas vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? Mas então, nesse quarto capítulo, nós conhecemos muito mais da história de origem da própria Elise, né? De como ela sofreu bastante na sua infância, já que o pai não aceitava justamente a sua mediunidade. E ali, então, toda vez que ela falava no assunto, ele justamente ia lá e usava de maus tratos contra a garotinha, desde novinha. E ela tem um irmão também chamado Chris, que via aquelas coisas todas e também vivia morrendo de medo naquela casa. E também tinha uma mãe de quem ela herdou sua mediunidade. Mas ali então, justamente, a casa é extremamente assombrada por uma entidade demoníaca que queria usar os poderes mediúnicos da própria Elise para abrir várias portas vermelhas e talvez liberar várias entidades extremamente negativas para a Terra, né? Que pelo menos é o que dá a entender isso aqui. E além, quando a Elise justamente abre essa porta liberando o demônio, a sua mãe acaba morrendo por conta disso. E Elise vai carregando essa culpa pro resto da vida, até que aos 16 anos de idade ela acaba fugindo da sua casa, deixando seu irmão para trás, vivendo com seu pai, que é considerado também como um grande monstro. Aqui então, o passado da Elise é completamente trágico, e aquela cena inicial justamente é um embrulho no estômago que eu não consigo assistir muito essa cena, porque realmente é muito pesada e eu fico assim, sabe, com mal-estar assistindo aquelas coisas acontecendo ali, né? E a atriz que faz a Elise novinha é maravilhosa, e aqueles gritos que ela dá pra mim é enervante, sabe? E, nossa, é apavorante. E ali o filme realmente começa no auge, começa com um grande impacto, e você fala, caramba, esse filme vai ser emocionante, esse filme vai ser realmente grandioso, né? Porque já teve um início ali assustador, mais assustador até mesmo que os terrores sobrenaturais são os terrores terrenos, né? Mas ali então que complica um pouco mais, já que no final é descoberto então que o próprio demônio ali das 5 chaves é que usava o pai dela como fantoche, e que na verdade o pai dela era uma pessoa boa, porém ele era manipulado pelo demônio. E ali realmente vai tirando mais a questão do impacto desse terror terreno, mundano, né? Do dia a dia, que infelizmente nós vemos isso acontecer bastante, né? E ali tira um pouco o impacto, e você fala, poxa, nossa, então ele era bonzinho, mas era manipulado pelo demônio, e ali você fica com pena do pai, enfim. E ali tira realmente o impacto dessa tragédia que assolou a vida dela por essas questões dos maus tratos, né, que vinha do próprio pai. Então, para mim, foi um tiro no pé essas questões todas, né? Até mesmo o novo morador da casa também foi manipulado e passou por todas essas questões de meio que possessão, digamos assim, pelo próprio demônio também. E que é uma coisa que, pelo menos essa parte da história interessante, é que é uma coisa corriqueira que acontecia há muitos e muitos anos e várias vezes. Então, realmente era o modus operandi do próprio demônio de fazer todas essas coisas há anos e talvez séculos, enfim, né, aquela parte em que a Elise acha várias maletas e todas as maletas contendo, né, roupas e restos mortais das garotas que eram justamente presas por esses caras que eram manipulados pelo próprio demônio ali e etc, né, e que acabou que os espíritos dessas garotas iam pro Further e que era justamente dominado pelo próprio demônio das 5 chaves, né. Essa história é interessante, mas tira realmente esse impacto ali, desse terror
terreno que assolou a vida da Elise no passado, né? É muito interessante a gente conhecer mais da Elise, porque assim, no primeiro filme ela é mais uma coadjuvante, mas ela tinha realmente um grande brilhantismo, né? Ela conseguia um grande impacto com sua pouca presença. No segundo filme, eu disse para vocês que justamente eles meio que deram um tiro no pé por terem matado a Elise, tanto que depois eles tentaram consertar esse grande erro. O terceiro, ela tem um protagonismo junto com a Queen, mas nesse ela realmente é o momento em que ela assume o próprio protagonismo, já que a assombração, já que a história é centrado nela própria, e que é justamente a parte mais importante do filme, é a parte mais impactante, é a parte mais emocionante do filme, é justamente contando a sua história. É algo pessoal e que fica realmente mais perigoso para nossa própria Elise, né? Mas claro que a gente sabe que nada vai acontecer com ela, porque a gente sabe que o pior vai vir no primeiro filme realmente, né? Daqui então, por mais que tenha essa história bastante interessante, sabemos um pouco mais dela e pela primeira vez coloca ela como protagonista íntegra da franquia, e aqui então o filme realmente é um pouco arrastado demais. O filme tem muitos e muitos e muitos dramas, né? Por mais que os anteriores também tivessem vários dramas, tanto familiares quanto pessoais, aqui o filme foca muito e muito nesses dramas e dramas e dramas. Tem muito pouco terror, tem muitas poucas cenas realmente macabras. Aqui você leva alguns sustos, né? Mas o filme foca muito mais nos jump scares do que realmente criar uma cena macabra e mórbida e tensa como os anteriores, né? Que eu falei aqui pra vocês também. Aqui o diretor não explora muito essa questão espacial, né, que podia explorar bastante, né, em vários planos abertos, em colocar algumas coisas de fundo. Ele faz algumas vezes, mas que se mostra com grande potencial, mas justamente ele não explora muito mais esse lado do terror, focando muito mais o lado do drama, né. É um filme que é muito character driven, né, que é meio que dirigido aos personagens. Os personagens de seus dramas justamente vão levando o filme, e pouco realmente terror ali fica mais em segundo plano. Então justamente aqui a gente tem uma coisa meio que diferencial desse filme com os anteriores, né? Justamente por conta dessa direção do próprio diretor Adam Roppel. E aqui então, como eu falei para vocês, temos a questão da trilha sonora também, né? A trilha sonora de Joseph Bishara, por mais que ele fez a trilha sonora dos 3 filmes anteriores, aqui então ele também volta, né, como compositor, mas aqui ele tenta uma coisa diferente. E aqui vira mais uma trilha sonora genérica de filmes de terror, do que justamente aquele tom alto, né? Aquele tom enervante que temos, né, dos 3 primeiros filmes, que é justamente uma marca registrada. É praticamente você fazer um filme de Sexta-feira 13, se é um mamamá, né? Talvez um filme da franquia Halloween sem aquela trilha sonora clássica do Michael Myers, né? Enfim, né? E ali então tirou exatamente uma marca registrada, tirou uma estética da franquia Sobrenatural. Por mais que eu entenda que ele quisesse justamente trazer uma coisa nova, um frescor, agora no 4º episódio, né? Então, assim, já teve 3 ali que usaram da mesma técnica da trilha e agora quer mudar justamente nesse momento. Então, para mim, ficou meio estranho essa questão também. E que tira realmente o grande impacto do filme por conta dessa questão da trilha sonora e justamente meio que vai destoando dos demais. E como eu disse também, galera, o filme é muito arrastado e as coisas vão acontecer. Aí o demônio principal do filme vai aparecer só lá depois de mais de 1 hora de filme, que ele vai aparecer e vai fazer as coisas dele, e ele faz em 30 minutinhos ali que ele aparece, sabe? Então, assim, realmente ele não tem muita o que fazer aqui no filme, né? Ele fica mais em segundo plano, né? Então, acho fraco também, acho o vilão mais fraco realmente da franquia é esse demônio das 5 chaves, né? Que no final ele é facilmente derrotado ali e pronto, acabou, né? O design dele é interessante, é macabro, é medonho,
Porém, ele tinha um potencial, as 5 chaves, o que ele poderia fazer com essas 5 chaves. Cada chave pode ter mais um tipo de poder que não é mostrado muito, quais realmente são suas motivações, fica muito no plano do imaginário do que realmente ter uma explicação realmente própria para as questões do que ele faz, né? Então, para mim, ele fica realmente um vilão extremamente fraco e muito mal desenvolvido. Como eu disse, né? Ele vai ter o seu destaque depois de 1 hora de filme e ali já acaba, já é resolvido logo de cara e acabou o demônio, né? Então, para mim, é fraquíssimo. A história da família da Alicia é interessante, mas no final não leva a lugar nenhum, porque logo em seguida ela já vai morrer. Por mais que ela tenha resolvido essas questões familiares, a gente sabe que eles nunca mais vão aparecer. E parece que é mais uma encheção de linguiça realmente do que levar alguma coisa para o futuro. Quem realmente poderia ter um futuro na franquia, com certeza, seria a própria Imogen, né? Que é a sobrinha da Alice, que também tem os mesmos poderes paranormais, mediúnicos da sua tia. E ali ela poderia ter um grande potencial na franquia, mas parece que justamente colocaram lá e largaram de lado, né? Por mais que eu tenha gostado desse mergulho na história da Alice, por mais que eu tenha gostado dessas questões familiares, entendermos mais a história da própria família dela, né? Quando ela vai para casa, você vê como é um estado extremamente emocionante para ela, que ela vai desbravando onde ela viveu e todas essas questões, e quando ela também vai descobrindo novos fatos sobre a sua própria infância, sobre a sua própria vida, e que ela achava que era uma coisa e que acaba se tornando uma outra completamente diferente. Todo esse mistério e essa descoberta, né, que ela tem é muito interessante, porém é uma coisa que vai se arrastando demais durante o filme, né? Eu gostei dessa dinâmica, mas sabemos que infelizmente não vai levar a lugar nenhum para o futuro da franquia. Então fica nesse filme e acaba. Specs e Tucker tem muito mais o que fazer nesse filme. Por exemplo, esse filme eles são muito mais úteis do que os filmes anteriores, mas ainda tem aquele alívio cômico completamente desnecessário, umas piadinhas de mau gosto, coisas péssimas ali que deixam os personagens chatos e nada sérios, né? Por mais que eles tenham alguns momentos interessantes ali de ajuda e serem mais úteis, continuam com as mesmas piadinhas de sempre, que realmente eu não gosto bastante. Então, assim, por mais que o filme seja interessante, por mais que o filme seja emocionante e traga esses dramas familiares e dramas pessoais, não foca muito no terror e parece que é um filme que destoa dos 3 anteriores. E por conta de todos esses motivos que eu coloquei aqui para vocês nesse vídeo, justamente para mim ele é o mais fraco de todos. E o que é realmente uma pena, né, galera? Porque ele é o filme focado na Alice principalmente, o que tinha tudo para ser um filme extremamente forte pela presença da Lin Shaye, que ela é maravilhosa, a atuação fantástica, e aqui simplesmente deixa a desejar. Mais uma vez, no final, deixa um gancho para termos o início do primeiro filme. E ali, simplesmente não temos aonde ir mais com a história da Alice. Parece que fechou um grande ciclo. Agora voltamos à história dos Lambert e a partir daí vamos ver o que vai acontecer nessa franquia. Mas comenta aqui então, galera, o que vocês acham sobre Sobrenatural, A Última Chave. Vocês concordam? É o filme mais fraco? Ou vocês acham que esse filme realmente é maravilhoso, muito bom e etc, né? Comenta aqui que eu quero saber a opinião de vocês. E também deem o seu like aqui no vídeo, que é muito importante o like de vocês. Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. Vamos ter, ó, crítica de Sobrenatural, Porta Vermelha, que é o 5º filme. Vamos ter o ranking, né, de todos os filmes da franquia. Vamos ter o ranking dos vilões. E também vamos ter a linha do tempo de todos os filmes explicada, né? Porque cada filme você passa numa época ali, é uma confusão, mas que eu vou explicar tudo direitinho aqui pra vocês, galera. Então é isso, até os próximos vídeos. E você? Espero que tenha curtido esse vídeo. Aproveite e deixe um like, se inscreva no canal de Terror Quarta Parede e ative o sininho para não perder os vídeos. E compartilhe e comente, senão farei uma pequena visita até você.